Continuando nossa aula, vamos falar agora sobre o mapeamento de processo de negócio. De acordo com o BPM-CBOK, o mapeamento de processo de negócio é um conjunto de atividades, envolvidas para quê? Para a criação e representação de processos de negócio que são existentes ou propostos, ou seja, processos que ainda serão criados. Que pode prover uma perspectiva de ponta a ponta ou uma porção dos processos primários de suporte ao de gerenciamento. O propósito da modelagem ou do desenho do processo é criar uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre o que? O seu funcionamento. Por esse motivo, o nível de detalhamento e o tipo específico de modelo tem como base o que é esperado na iniciativa de modelagem. Um diagrama simples, em alguns casos, ele resolve, né? Mas em um modelo completo e detalhado pode ser necessário em alguns outros processos. E é por isso que, na hora de desenvolver o software, é importante modelar alguns processos, porque você vai ficar modelando, por exemplo, lá para o teu software, os processos de cadastrar, editar e excluir em todo o seu sistema. Imagina, isso é repetitivo. Você pode fazer, por exemplo, uma modelagem de cadastro, exclusão e remoção. Não, exclusão e edição. Por quê? Porque todos os outros vão ser igual. A rotina é a mesma. Você preenche campos lá no formulário e clica em salvar. Quando você quer excluir, você lista, escolhe o que você quer remover. Depois outra tarefa, o que? Depois que escolhe o que quer remover, confirma para a pessoa não clicar, por exemplo, por erro ou por equívoco lá no botão de remover e acabar excluindo um registro de forma inesperada. Por isso que é importante dar um alerta lá. Gera um pop-up lá no seu sistema e diz: tem certeza que deseja remover o registro tal? Aí a pessoa escolhe sim ou não. Se ela apertou por engano, ela vai escolher não. Por isso que é importante modelar alguns processos básicos só para ter entendimento, mas se eles forem repetitivos, você não modela ele, então. Você modela somente os mais complexos. Qual é a relação com a área de tecnologia da informação? A TI deve responder rapidamente às necessidades de negócio. A TI deve estar alinhada com o negócio, e não o contrário. Se falarem para você que o negócio tem que se alinhar à TI, tem que se adaptar à TI, isso seria uma visão equivocada. Mas é claro que hoje em dia a visão não é que um tem que se alinhar ao outro, ou seja, os dois têm que buscar a melhor forma. A melhor solução aí é a integração. Ou seja, às vezes se o seu negócio não se adaptar de certa forma à TI, vamos supor que quando você fazia algum contrato lá no banco, o cliente tinha que assinar um contrato e tinha que colocar um carimbo. Aí se na hora que você vai automatizar esse processo, você exige que ele tem que ter assinatura presencial e manual lá, você já não vai atender isso. Ou seja, você forçou ele, a TI, a estar alinhada com o seu negócio. Isso já não vai dar muito certo também. Então, nessa parte já tem que ter integração, ou seja, adaptação das duas áreas. As duas alinhadas e trabalhando de forma conjunta. Uma solução para isso seria o quê? A confirmação biométrica. Com a confirmação biométrica já seria como se fosse uma assinatura verdadeira, porque a assinatura biométrica, por exemplo, a digital, a impressão digital, cada um vai ter uma. Reconhecimento facial, cada um vai ter um seu também. A reconhecimento ali, a leitura da parte completa da mão, que alguns caixas eletrônicos fazem. Isso aí também, cada um tem o seu, então é uma forma de garantir a segurança do processo. Você pode tirar também foto lá no, por exemplo, é o que o caixa eletrônico faz. Quando, lembro de uma vez uma pessoa tentou enganar, dizer que tinham tirado o dinheiro do caixa dela, que não foi ela que tirou o dinheiro, e daí eles tinham a foto da pessoa tirando lá o dinheiro, porque o caixa eletrônico, toda vez que a pessoa faz uma operação lá, ele tira uma foto da pessoa. E
Isso aí já é uma confirmação. Se for auditar o sistema lá, vai ter a prova. Outra coisa, os processos mudam e o sistema também muda. E o BPMS tem a tecnologia de suporte a BPM, que BPMS já é uma coisa de tecnologia de informação, porque ele é uma suíte de aplicativos que ajudam você a atingir as metas de BPM. Aqui temos um exemplo de processo de negócio modelado no software Visage, esse software aqui. Aqui, por exemplo, avaliação de ação, tipos de ação, a adição de execução física, adição de execução financeira, upload de arquivos. Tem a sequência aqui, escolhe um tipo, um caminho a ser seguido. Aqui, quando tem um tipo de ação, informa a atuação, aguarda um mês, aqui um evento intermediário, depois realiza outra tarefa aqui. Se ela vier para esse fluxo aqui de condição, vai realizar essa tarefa, depois vai vir para cá e vai aguardar a finalização da ação. E aqui vai chegar numa integração entre as duas e por final vai chegar aqui ao fim do evento. Aqui está o início dele. Ele inicia a partir de um contrato vigente e é iniciado pelo ator, que é o gestor de contratos. E aqui é a atividade do fiscal de contratos. Aqui outro exemplo da modelagem no Visage, que é um software. Aqui um exemplo no Bonita Soft, que também é um software de modelagem de processos. Na verdade, ele é uma suíte de BPM. Ela tem várias funções. Aqui também é possível você automatizar os processos. E aqui dá para você fazer isso de forma gratuita também, a modelagem, a automatização. Aqui no Visage você pode fazer a modelagem, mas a parte de automatização do processo, ou seja, transformar a sua modelagem de processo num software, numa aplicação, para fazer isso você já tem que fazer a assinatura do módulo específico. Tem um Enterprise Architect também que provê essa funcionalidade. O Enterprise Architect não é apenas uma suíte de BPM, mas ele também é uma ferramenta que auxilia na engenharia de software. Quando você trabalha com engenharia de software em uma empresa, é ideal que você tenha uma ferramenta que permita você fazer vários diagramas de UML. Então, o Enterprise Architect abrange várias notações, como BPMN, a UML, e aqui dentro da UML é possível fazer, por exemplo, diagramas de classe. Aqui. Diagrama de classes, diagrama de atividades. Caso de uso. Além disso aqui, ele também tem ferramentas de teste para você fazer documentos de caso de teste. Já estamos fugindo um pouco do conteúdo de BPM, mas é só para vocês conhecerem essas ferramentas que o Enterprise Architect, se você for trabalhar numa empresa que faz a engenharia de software, ela é uma ferramenta que você faz uma assinatura e várias pessoas da empresa podem utilizar essa ferramenta. E qual é a vantagem disso? Que se, por exemplo, você tem um analista de sistema que faz toda a modelagem lá do projeto, quando o desenvolvedor for implementar, você pode criar o usuário para ele dentro dessa ferramenta aqui, com um perfil de visualizador, e ficar mais fácil dele trabalhar e acompanhar o jeito que os diagramas estão, porque é mais fácil de você implementar o código seguindo a ferramenta. Eu vou mostrar aqui para você como que ela é. Essa aqui é a visualização dela. Aqui, por exemplo, eu tenho os diagramas de PPMN. Aqui eu vou clicando, vendo todos os contratos que existem, e ela vai ficar assim, a mesma coisa assim quando você tiver com o ML, por exemplo, se você tem um pacote aqui de diagramas de classe. Quando você abrir ele, você vai ver todos os seus diagramas de classe. Quando você abrir os casos de uso, o pacote de casos de uso, você vai ver todos os diagramas de caso de uso.
Isso aqui fica mais fácil de trabalhar, implementar, por exemplo, lá se o desenvolvedor não entendeu bem o diagrama, mas ele está relacionado com o outro, ele vai naquele ali, vê o outro, aí entende, essa atividade tem tal fluxo. Então fica mais fácil de fazer o acompanhamento, tendo o acesso ao software e a documentação completa. E é claro que aqui dentro também você pode controlar os perfis. Tal perfil pode fazer isso, ele pode visualizar tal pacote. E aqui dentro do Enterprise Architect também é possível fazer a conexão com o banco de dados e do banco de dados da aplicação, e por meio dessa conexão com o banco de dados de aplicação, você gerar o documento de modelo entidade de relacionamento. Para quê? Para você visualizar de forma gráfica todos os relacionamentos das suas tabelas do banco de dados. E isso fica bem claro. E o importante disso também é que toda vez que você atualizar o seu banco de dados, fizer uma alteração lá, o seu diagrama de modelo de entidade de relacionamento também será atualizado, porque ele é gerado de forma automática. Já vai aparecer todas as chaves primárias. Se você altera o nome dos campos lá no seu banco de dados, tudo aqui no diagrama vai ser atualizado de forma automática. Ou seja, você não precisa ficar lá na sua ferramenta case ferramenta de auxílio à engenharia de software, atualizando item por item manualmente. Já está tudo integrado com o banco. Mexeu lá no banco de dados, já atualiza a documentação do cliente, já gera um PDF automaticamente. Tem isso também. Tudo que você documenta aqui dentro do Enterprise Architect, ele já gera o documento em PDF para você ou no Word, tudo de forma automatizada e com todos os detalhes. É só exportar o documento que você já tem tudo isso pronto. E visualmente fica muito bom de se trabalhar com esses documentos gerados. O formato XPDL. O formato XPDL de XML Process Definition Language, ele é um padrão comum entre essas ferramentas de notação. Por exemplo, eu apresentei para vocês ali o Visage e o Bonita Soft. Se você salva a sua modelagem de processo nesse formato de XPDL, ele vai ser aberto em qualquer um deles, porque ele é um padrão comum. Da mesma forma que quando você salva o seu documento lá no Word como .doc, você consegue abrir ele lá no Writer, lá do LibreOffice, por exemplo. Isso seria um padrão comum de intercâmbio entre os diferentes produtos, que é um formato padrão. O que nós temos no mercado? Relacionado com BPM, tem as certificações da ABPMP, que é a associação relacionada com isso, da OMG também, que é a certificação OSEB, a da ABMP é o CBPP, que é o profissional de processo de negócio. O guia padrão para você estudar gerenciamento de processo de negócio é o guia BPM-CBOK, da ABMP Internacional. Mas é claro que tem outros livros também de referência aí que muitos utilizam para estudar para essa certificação. Esse aqui é mais voltado para a certificação da ABMP, mas tem aqui o guia OSEB 2 Certification Guide, que ele é totalmente voltado aqui para o OSEB da OMG, que é, não sei se vocês se lembram, a OMG, que é a mesma instituição lá da UML. Ela também tem da BPMN. E por isso que lá na certificação ele vai cobrar mais assunto relacionado com isso aqui, BPMN. Bom, algumas coisas que nós estudamos nessa aula, então, definição de processo, importância, acredito que foi claro para todos, e relacionamento da gestão de processo com projeto. Como vocês viram, todos os projetos, dentro deles, para realizá-los, tem que ter processos. E aqui uma frase final ali que é importante que fique claro, o quanto que isso pode trazer mudanças para as organizações, porque as disciplinas de qualidade e processo mudaram o destino do Japão na década seguinte à Guerra Mundial, porque para eles conseguirem se reerguer, eles tiveram que melhorar os processos deles, e por isso que eles conseguiram
aumentar o retorno sobre o investimento, o ROI lá que eu expliquei para vocês. Por quê? Porque eles tinham menos falhas e produziam com maior efetividade. Ok, até a próxima aula.